Militares russos iniciaram o uso de um novo sistema de canhão a laser para derrubar drones ucranianos. Imagens divulgadas do fronte já mostram o armamento em serviço. Enquanto isso, a Ucrânia divulgou imagens feitas por inteligência artificial para sustentar a ideia de que destruiu dezenas de aeronaves russas em ataque recente. Na linha de frente, um soldado russo roubou na cara dura um blindado de militares ucranianos. Tudo isso e outras coisas sobre a linha de frente do conflito no leste europeu você vai ver neste vídeo. Fique até o final, porque aqui eu falo e mostro. As tropas russas estrearam um novo sistema de armas a laser para abater drones usados pela Ucrânia. Chamado de Katyvnik, que significa nômade em russo, o armamento teve suas primeiras imagens divulgadas já em ação. Nas primeiras imagens do armamento já em uso, é possível ver o Katyvnik abatendo diferentes tipos de drones ucranianos, inclusive os de formato de avião. De acordo com informações ainda não oficiais, o radar do sistema teria um alcance máximo de 5 quilômetros e seu canhão pode abater alvos até 1,5 quilômetro de distância. Sua equipe precisa apenas de 5 minutos para colocá-lo em prontidão. Anteriormente, havia a percepção de que os lasers de combate, com seu efeito sobre a estrutura física dos alvos, eram apenas brinquedos caros e ineficazes. Entretanto, a modernização dessa tecnologia aumentou significativamente sua capacidade de combate. No futuro, é provável que esses lasers se tornem uma das principais formas de combater alvos aéreos, essencialmente se os sistemas puderem ser automatizados para detectar e destruir drones de forma independente. Vale lembrar que a Ucrânia fez dos drones uma de suas principais armas, porque eles são baratos e produzidos em massa. Kiev até criou uma unidade militar separada e especializada no uso de drones. O exército ucraniano agora está trabalhando para criar zonas totalmente controladas por aeronaves não tripuladas, o que ajuda a compensar a falta de mão de obra e a reduzir as baixas. As tropas russas tiveram que encontrar novas maneiras de combater os drones. A solução mais fácil e rápida foi atirar nos drones com uma espingarda, pois há uma chance de danificar o dispositivo com alguns projéteis. Diferentes tipos de munição foram criados, inclusive o lançamento de pequenas redes contra tais drones. Com o uso dos sistemas a laser, a guerra contra os drones chega a novo nível e cria um desafio para a Ucrânia ter que se livrar dos canhões a laser. Quantos sistemas Katyvnik os russos possuem, ninguém sabe. Mas a publicação das primeiras imagens de seu uso poderia ser uma sugestão de que Moscou pretende popularizar o canhão entre suas tropas e na defesa de instalações estratégicas. Após a notícia do ataque da Ucrânia com a ajuda de drones a 5 aeródromos russos, surgiu toda uma campanha midiática com informações não confirmadas pela internet, criando um espaço ideal para a divulgação de fakes. E foi assim que a Ucrânia começou a divulgar imagens do que seriam diversas aeronaves de origem russo-soviética destruídas, em particular MiG-29 e MiG-31. Alguns detalhes das imagens, como um caça com 2 cabines de piloto, chamaram a atenção. Também a falta de simetria em alguns detalhes não passou desapercebida, mas obviamente que alguns acreditaram que o vídeo era real. No 56º segundo do vídeo, 2 pessoas aparecem se fundindo e depois se separam. Um erro típico de vídeos com inteligência artificial. A forma como os aviões estão concentrados em um mesmo lugar não segue o padrão de espalhamento de aeronaves em aeródromos russos e se assemelha mais com um parque de aviões abandonados. A divulgação de tais imagens geradas por inteligência artificial tem um objetivo maior do que convencer os espectadores. É óbvio que muitos logo perceberam que o vídeo não passava de uma criação. Só que o objetivo real de tal tipo de fake, no caso,
é criar uma sensação superficial de que a Rússia perdeu o controle sobre as coisas. E os ataques ucranianos são um sucesso. Só que este tipo de tática tem sido recorrida frequentemente desde o início do conflito no leste europeu. Quando, desde 2022, os ucranianos alegavam ataques altamente bem-sucedidos contra aeródromos russos, do nada surgiam nas redes sociais uma grande quantidade de trechos do jogo de guerra Arma. O mesmo aconteceu recentemente, onde em um vídeo, também com cenas do Arma 3, dizia-se que a Ucrânia tinha destruído 40 bombardeiros estratégicos russos. Percebam que tais imagens sempre são divulgadas após alguma mega operação divulgada pela Ucrânia. No calor das notícias e as querendo repassar o mais rápido possível, muitos blogueiros e canais voltados para temas de defesa acabam divulgando tais imagens ou, pelo menos, alegações já quase como verdade. A exemplo, o caso de a Ucrânia ter destruído 40 aeronaves da aviação estratégica russa. Vocês podem perceber que este fenômeno nunca ocorre quando os russos realizam um grande ataque, como o da semana passada, em que os Patriot ficaram saturados na defesa de Kiev. Mas a tática de fake e imagens geradas por inteligência artificial sempre acompanharam as operações ucranianas. E muitas pessoas, tomadas por emoção, caem nesta armadilha da guerra psicológica. Só que se você for ver bem, vai reparar que não são só fakes que são usados. Curiosamente, depois dos ataques dos drones FPV aos aeródromos de Alenia e Bielé, a forma de divulgação das informações não deixou de acontecer de acordo com um padrão bem simples. Quando acontece um ataque ucraniano, imediatamente surgem vídeos com especialistas e blogueiros tentando destruir e devastar por completo todo um ramo das forças armadas, principalmente da Rússia. Por exemplo, depois da Rússia ter perdido o cruzador Moskva e a Ucrânia alegar incríveis vitórias contra a marinha russa, muita gente pensou que era o fim da frota do Mar Negro russa. Só que poucos repararam que ela continua operando, realizando ataques com mísseis de cruzeiro, como os do modelo Kalibr. A mesma história aconteceu com tanques russos, que diziam que a Rússia tinha perdido de forma irreparável, ou que eles não existiam mais. Só que novas imagens da linha de frente mostram como eles estão sendo usados diariamente em toda a linha de frente. Praticamente ninguém se atinou para o fato de que os russos costumam mudar suas táticas de combate. Ora usam isso, ora usam aquilo. São historicamente extremamente adaptáveis a mudanças no fronte. Depois veio a fake de que a Ucrânia tinha acabado com os mísseis da Rússia após ataques a depósitos de armas com drones. Só que os mísseis nunca deixaram de ser usados. E o exemplo mais claro disso é que é quase diário o lançamento de mísseis do sistema Iskander-M. Um outro fato importante é que os russos dão claros sinais de estarem se focando mais em ataques com drones, e isso talvez explicaria o menor uso de mísseis, que são bem mais caros do que os eficientes drones da família Geran. Ainda falando sobre o recente caso dos aeródromos, alguns canais divulgaram a informação de que a Rússia perdeu 1/3 de sua frota estratégica, um exagero grotesco. Em primeiro lugar, temos que considerar que, em imagens de satélites, alguns aeródromos que a Ucrânia disse ter causado fortes danos apareceram intactos. Ninguém sabe ao certo quantos aviões foram atingidos, mas de forma alguma esse número chegou a 40. Além do mais, o número real de unidades da aviação estratégica que a Rússia possui também ninguém sabe ao certo, para poder dizer que foram 1/3 ou 10% das aeronaves atingidas. Tudo não passa de mais uma tática da guerra de informação. E quando a aviação estratégica russa, que inclusive realizou ataques ontem, continuar seus ataques diários, ninguém mais vai lembrar de toda essa história.
A própria Bloomberg, por exemplo, publicou recentemente a opinião de que, na prática, o recente ataque ucraniano não causou nenhum dano na capacidade de a Rússia manter seus bombardeios pesados contra alvos militares inimigos. A Ucrânia confirmou que as forças russas estão avançando pela região de Sumy, enquanto sua artilharia está mais próxima da capital da região ucraniana de mesmo nome. Em declaração à imprensa de seu país, Ivan Shevtsov, porta-voz da 15ª Brigada de Fronteira da Ucrânia, relatou que Kiev acredita que as tropas russas querem tomar por completo a região de Sumy. A situação é bastante instável. Para além do fato do inimigo estar tentando avançar em direção a Sumy, o inimigo está também bombardeando constantemente. A evacuação da população local das zonas onde se desenrolam os combates está quase começando. Neste momento, se falarmos do território que o inimigo já conseguiu ocupar, são cerca de 15 quilômetros ao longo da frente e cerca de 6 a 7 quilômetros em profundidade. O inimigo está tentando avançar em direção a Yunakovka, que é uma localidade estrategicamente importante para eles. É a partir de Yunakovka que eles podem levar a cabo ataques mais eficazes e bem-sucedidos. Isso fica mais perto de Sumy, e se o inimigo tomar Yunakovka, a própria cidade de Sumy ficará ameaçada. Uma cena que chamou a atenção nestes últimos dias foi de um soldado russo literalmente roubando um blindado de soldados da Ucrânia. O caso aconteceu na região ucraniana de Sumy, onde os russos estão intensificando suas ações. Militares ucranianos que haviam saído de um blindado de origem canadense, LAV Super Bison, não perceberam a aproximação de um soldado russo. Ele entrou no veículo e o direcionou para a sua posição. No vídeo aparece um soldado ucraniano indo atrás do blindado, provavelmente sem entender que ele foi tomado por um soldado russo. Ось він, твій контрнаступ. Ти вважав, що у тебе багато шансів зберегти життя. Але ти не захотів тікати з країни у жіночій сукні. Мамі не вистачило грошей, щоб дати хабара. А батькові не допомогли старі зв'язки. Ти намагався сховатися, але їм треба м'ясо. Бо леопарди їм жаль. І своїх дітей їм жаль. А тебе – ні. Тепер у тебе лише один. Останній шанс зберегти життя. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.